Bem, muita gente tem falado a respeito da carta que foi expedida pelo governo norte-americano para o governo brasileiro a respeito da conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso, com toda certeza, faz com que o governo brasileiro fique ciente de que as sanções contra ministros do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, se torna cada vez mais provável. Portanto, o governo brasileiro já trata disso como uma possibilidade real. A partir disso, eu quero mostrar para você, que acompanha o nosso canal aqui do País Democrático, que essa carta dos Estados Unidos da América para o governo brasileiro a respeito da conduta do Alexandre de Moraes, do ministro do Supremo, trouxe uma informação que nós já havíamos, inclusive, falado aqui no canal, a respeito da eficácia das decisões de um país em outro país. Portanto, é a eficácia de uma decisão proferida por um órgão jurisdicional em um país estrangeiro. Porque isso é o que está por trás, né, e a boa parte dos jornalistas e daquelas pessoas que fazem uma análise da diplomacia e uma análise geopolítica já indicam que se trata disso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, na condução daqueles processos que envolvem a publicação de fake news, que envolve aquele inquérito que se iniciou em 2019, 2020 no Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro, ele neste processo proferiu diversas decisões que foram contrárias aos interesses de grandes empresas de tecnologia que estão localizadas nos Estados Unidos da América. Como a internet é uma coisa que ainda é pouco controlada, né, no sentido de que a pessoa pode acessar de um determinado lugar um conteúdo que está pela metade do caminho do planeta Terra, né, a 20 mil quilômetros de distância, por exemplo. Então, é possível que através das redes de comunicações, através da rede mundial de computadores, através da internet, as pessoas pratiquem comportamentos em vários países, mas do país em que ela está. Então, portanto, se eu estou aqui no Brasil, eu estou gravando esse vídeo aqui para publicar no YouTube, no nosso canal País Democrático, esse vídeo pode ser assistido em Portugal. Portanto, isso faz com que determinadas condutas de pessoas sejam realizadas em um local, mas que tenham consequências ou efeitos em vários outros locais, e vários outros locais que são dotados de um regime jurídico diferente, portanto, possuem leis diferentes, constituição diferente e ordenamento jurídico diferente. E o que acontece? O ministro, naquele caso que envolveu o Rumble, né, que é uma dessas empresas de tecnologia, portanto, é uma rede social similar aqui ao YouTube, o ministro determinou que fossem derrubados alguns perfis de pessoas brasileiras, mas que estão lá no estrangeiro. Por exemplo, foi citado o jornalista Alan dos Santos, né, foi um dos que foram citados, e aí o ministro determinou que fosse derrubado o perfil. Mas o Alan dos Santos está nos Estados Unidos da América, e as decisões brasileiras não têm efeito nos Estados Unidos da América, né? Então a empresa disse o seguinte: olha, nós não vamos derrubar porque nós estamos no estrangeiro e as decisões brasileiras, portanto, do Poder Jurisdicional brasileiro, não vão ter efeitos aqui nos Estados Unidos da América. E aí o que o ministro fez? Para que se alcançasse o resultado, qual era o resultado que o ministro queria com a decisão? Isso de uma forma muito simplória. O resultado que o ministro queria com a decisão é que o jornalista Alan dos Santos não publicasse mais os vídeos ali na plataforma Rumble, para que esses vídeos não fossem acessados por brasileiros. É esse o interesse. Nesse interim, o que se fez? Derrubou o Rumble todo aqui no nosso país. E é exatamente isso que aconteceu. Então, a plataforma parou de funcionar no Brasil, né? E isso eu acredito que seja algo que a Anatel é capaz de controlar, né? Tanto é que a gente viu que nesse momento as pessoas ainda acessavam através de VPNs, né? Quem se lembra aí bem, e assim como, por exemplo, quando foi derrubado o Telegram, as pessoas passaram a acessar através de VPN. O que acontece? Bom, uma vez que a decisão não pode ser cumprida conforme ela está explícita, o Poder Judiciário vai emitir novas decisões para que a decisão seja cumprida. Às vezes são meios de coerção indireta, né? São formas de coagir, né? Coagir talvez seja uma expressão um pouco pejorativa, mas são formas de obrigar indiretamente o destinatário da decisão judicial a cumprir a decisão judicial. Então, fazendo isso, e o Rumble ter sido derrubado aqui no Brasil, bom, a empresa parou de funcionar no Brasil, mas o perfil do jornalista continua a funcionar lá nos Estados Unidos da América. E aí o que acontece? Bom, isso também foi objeto de discussão lá nos Estados Unidos da América, né? Inclusive a gente até falou sobre isso, porque o governo fez, não lembro se foi o governo, foram os advogados, na verdade, da empresa,
peticionaram perante o judiciário norte-americano, falaram, por que nós vamos ter que cumprir essa decisão? E o juiz lá, no caso foi até uma juíza, explicou que não deveria cumprir porque a justiça brasileira não tem nenhuma efetividade dentro dos Estados Unidos da América. Perfeito, é exatamente isso. Assim como a justiça brasileira não tem efetividade dentro da Bolívia, não tem efetividade dentro do Chile, não tem efetividade dentro do Peru. Não tem por quê? Porque o poder jurisdicional ele está atrelado ao país, está atrelado à Constituição do país, portanto, a competência jurisdicional reserva-se ao território. Eu até trouxe aqui eu estava abrindo a Constituição, a gente precisava pegar lá no 105 da Constituição, que trata do STJ, e a competência que o STJ tem para homologação de sentença estrangeira. Então, uma sentença estrangeira ela vai ser cumprida aqui no Brasil, por exemplo, quando houver, por parte da justiça brasileira, o recebimento e a determinação de que aquela decisão seja cumprida, assim como no estrangeiro. A gente pode citar um caso simples, por exemplo. Imagine que nesse caso do Alan dos Santos, ele precise ser ouvido dentro de algum processo que é conduzido em qualquer vara de justiça no Brasil. Bom, o que se faz? O Poder Judiciário emite uma carta rogatória. Então, se o Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos da América, o Poder Judiciário vai mandar uma carta para os Estados Unidos da América, claro, isso através da formalização de um documento, de uma decisão, para que o Poder Judiciário norte-americano sim promova a localização do Alan dos Santos para que ele preste depoimento para a justiça norte-americana e aí depois esse depoimento é encaminhado para o Brasil. Isso é claro, eu estou citando uma conjectura que era antiga, anterior a isso que nós temos hoje, que é a internet. Então hoje, se a pessoa quer colaborar prestando depoimento, é claro, eu pego o telefone dela e falo, vou te ligar tal dia numa videochamada e a gente vai conversar. Muitos juízes fazem isso, né? Nós vemos inclusive audiências criminais sendo conduzidas dessa forma. Às vezes tem pessoa até no estrangeiro, a gente já viu o caso de vítima, por exemplo, que decidiu ir embora para preservar sua própria vida, com medo de sofrer uma nova tentativa. Ela foi embora e ela participou de todos os andamentos processuais, audiência de instrução, participou do júri à distância, através de uma videoconferência. Então isso é plenamente possível. Aqui no artigo 105 da STJ, da Constituição, a gente vê, compete ao STJ a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatura às cartas rogatórias. É justamente esse documento que eu falei. Precisa se ouvir uma pessoa que está no estrangeiro, o Brasil emite um documento e lá no estrangeiro, o Poder Judiciário norte-americano. Então imagine que o Supremo Tribunal Federal quisesse que a plataforma Hubble derrubasse o perfil do Alan dos Santos. Teria que ser encaminhado para a justiça norte-americana. A justiça norte-americana iria receber, claro, estou supondo que o sistema norte-americano seja semelhante, até porque o sistema brasileiro ele é semelhante ao sistema norte-americano, né? O nosso sistema ele é muito incorporado ao sistema norte-americano, a forma de desenvoltura do sistema norte-americano, pelo menos nesse aspecto de formulação e desdobramentos jurídicos. Claro que lá a gente tem um sistema predominantemente de common law, enquanto no Brasil a gente tem um sistema predominantemente de civil law. Veja só, a partir disso a gente vê e a gente tem, principalmente para quem é da área do direito, uma absoluta tranquilidade em verificar que não se vai cumprir uma decisão estrangeira em um país diferente, exceto se a justiça nacional decidir por aquilo. Então, para que as decisões do ministro norte-americano, do ministro Alexandre de Moraes, tenham efeito nos Estados Unidos da América, por exemplo, em relação a essas empresas de tecnologia, e aí é que está o contexto da censura que tem sido afirmada, essa decisão precisa passar pelo crivo da justiça norte-americana, e somente a justiça norte-americana é que pode determinar ações dentro dos Estados Unidos da América, né? Portanto, essa notícia que a gente vê aqui na CNN, ela é completamente racional, né? Completamente dentro daquilo que se espera. As ordens brasileiras não valem lá nos Estados Unidos da América, assim como as ordens dos Estados Unidos da América não valerão aqui no nosso país. Mas você, qual que é a sua opinião? O que você pensa a respeito disso? Você acha que vale mesmo a pena toda essa discussão? Você acha que isso está por trás dessa discussão realmente a liberdade de expressão e a proteção da liberdade de expressão? Ou é mais algo afeto a questões econômicas das empresas que tiveram seus interesses aí violados, não, mas contrariados, né? Assim como o próprio Elon Musk, dono do X, que também foi derrubado, né? O Twitter foi derrubado também pelo ministro Alexandre de Moraes, portanto se tornou, com toda certeza, um inimigo, né, dessas empresas de tecnologia. Tá certo? Quero que deixe seu comentário, diga a sua opinião, o que você pensa a respeito disso, né? O que você consegue perceber. Se inscreva no nosso canal e até um próximo vídeo. Valeu, forte abraço e até mais.